Olá, aqui é o palestrante José Rodrigo. Quero falar com você hoje sobre a verdadeira empatia na liderança inspiradora. Esse é o assunto de hoje e eu quero que você preste muita atenção, porque cada vez mais a gente percebe que líderes inspiradores sabem ser verdadeiramente empáticos. Isso, a palavra é verdadeiramente. Cada vez mais a empatia vem sendo instrumento de estudo da psicologia, da engenharia, das ciências, de cada um dos grupos sociais que a gente vê hoje, que se preocupa com a qualidade de vida das pessoas. Nós temos o estudo da empatia. Mas existe a empatia falsa? Existe a empatia verdadeira? É disso que eu quero conversar com você na liderança. O líder inspirador, ele sabe a diferença da pseudo-empatia para a verdadeira empatia. Então, muita gente, por exemplo, se queixa que a empatia, ela produz desumanização, esse efeito de desumano. A empatia causa o efeito de egoísmo. A empatia causa o efeito de competição e de individualismo. Os líderes empresariais, pessoas de um modo geral, quando elas exercem a pseudo-empatia, veja bem, por que pseudo-empatia? É possível que alguém não tenha empatia? Veja bem, não é possível. Por quê? Empatia é um fenômeno que você ou verdadeiramente a tem ou verdadeiramente aplica ela da maneira equivocada. Ou você tem ou você aplica essa empatia de maneira equivocada. Muito importante entender isso. Agora, ela produz líderes desumanos, por quê? Porque os líderes desumanos, eles prejudicam as pessoas. Os líderes desumanos, as pessoas desumanas, elas agem para que o outro fique ferido, para que o outro fique em má situação, para que o outro perca. Não pensando exatamente no sucesso, na grandeza, na melhoria ou no bem-estar desse outro. A empatia também errada é uma empatia que ela produz um egoísmo. Então você vê pessoas que não dão bom dia para outra, você vê pessoas que mal cumprimenta alguém, você vê pessoas que fazem questão de quando você vem para um lado, ela passar para o outro lado, de quando você vem cruzando, baixar a cabeça, fazer de conta que não está te vendo. Essa é a empatia egoísta, tá? Ela parece que é empática, mas ela, na verdade, está dentro do seu centro comando, do seu centro controle de você mesmo. É a empatia egoísta, que não olha para o outro cara a cara, que não interage, que proíbe os seus semelhantes de interagirem. Por exemplo, pais que são falsamente empáticos proíbem filhos de se relacionar com vizinhos, proíbem filhos de se relacionar com outros amigos, não interagem porque acreditam que isso vai ferir o seu código de ética. Então, o que eu digo é que a falsa empatia produz esse sentimento centro-comando de egoísmo. Um sentimento também competitivo, um sentimento individualista. Cada vez mais, quando a gente está em um lugar onde a gente olha para as nossas próprias necessidades, olha para o nosso próprio umbigo ou nosso próprio bem-estar, para a nossa própria vida somente, a gente trabalha aí o aspecto da individualidade. Quando um líder ele está preocupado com o seu cargo, ele está preocupado com a sua carreira, ele está preocupado com a sua imagem. Sabia que existem pessoas que são muito preocupadas com a sua própria imagem? O que é que vão falar de mim? O que é que vão dizer de mim? Quais serão as consequências disso para mim? A palavra, o pronome eu, meu, minha, aparece muito no discurso de quem é pseudo-empático, de quem é falsamente empático. Então é muito importante que você entenda que esses líderes, eles aplicam, agem de maneira falsamente empática até inconscientemente. É um conjunto do ego.
Agora, provavelmente você já viu alguém falsamente empático. Aquela pessoa que parece que ela tem empatia, mas na verdade não tem. Talvez você mesmo já tenha vivido uma situação onde você foi falsamente empático. Será, Rodrigo, que eu vivi uma situação onde eu fui falsamente empático? Todos nós já vivemos. Engana-se quem acha que é a empatia em pessoa. Engana-se quem acha que é o santo do pau oco da empatia. Por quê? Porque a empatia ela é universal. E é quase que impossível alguém ser empático 24 horas por dia em todas as áreas da sua vida. Empatia não é um conceito único. Empatia é um conceito global. Então vamos lá, se eu sou empático com o meu cachorro, provavelmente eu devo ter falta de empatia com um amigo meu. Se eu sou empático com um amigo meu, provavelmente eu vou ser, não vou ser tão empático com a pessoa da minha família. Se eu sou empático com um gato no meio da rua, provavelmente eu não serei empático com o meu vizinho. Então o que acontece? A empatia, se você não tomar cuidado, você se ilude com o conceito que ela tem. Até porque nós hoje temos um conceito de empatia um tanto equivocado nos dicionários, um tanto equivocado vindo da escola da psicologia. E aí a liderança, ela tem uma responsabilidade, que é o quê? Estudar e entender os princípios motores e dinâmicos da verdadeira empatia. Por que a gente pratica a pseudo-empatia ou a falsa empatia? Porque a gente não sabe qual é a empatia verdadeira, tá? E qual que é a empatia verdadeira? É aquela que a gente tem consciência que nós somos empáticos ou não. Nossa, que coisa confusa. É consciência de que nós somos empáticos ou não. Quando você tem a consciência de que você está exercendo um processo empático, você tem a consciência de que você está sendo verdadeiro ou falso na sua empatia. Tudo gira em torno da consciência. Agora, qual é a solução para a gente resolver isso? Para a gente ser verdadeiramente empático? Primeiro, saber como agir. A ação. Vê bem, o que acontece? Entendendo que a empatia ela não é apenas algo específico, é algo que me faz cuidar das árvores, é algo que não só me faz cuidar dos animais, algo que não só me faz cuidar de idosos, ou algo que não só me faz cuidar de crianças. Não, empatia é algo global. Se eu cuido bem e me preocupo com as criancinhas desamparadas e não cuido bem das árvores, eu não estou sendo empático de maneira universal. Se eu cuido bem de um gato abandonado ou não dou bom dia para o meu vizinho, eu não estou sendo empático na origem verdadeira da etimologia da palavra, que eu vou trabalhar com você. Então o que acontece? Consciência de que ninguém é verdadeiramente, totalmente empático. Isso é uma falácia, isso é uma ilusão. Eu vou trazer para você aqui exatamente algumas coisas, não é? Que vai te ajudar a entender o que não era empatia, tá? O que não é empatia. Mas antes eu quero dizer sobre uma pesquisa importante que aconteceu em 2016 pela Universidade Estadual de Michigan, nos Estados Unidos. De Michigan, nos Estados Unidos. Nessa pesquisa, o Dr. William Shopik, ele que foi autor da pesquisa que foi publicada no Journal Cross Cultural Psychology em 2016, apontou que de 63 países do mundo, essa pesquisa foi realizada em 63 países do mundo, dos 63 países do mundo, o Brasil está olha só, na posição 51. Olha só, de 63 o Brasil está na posição 51. Que coisa, hein? Veja como nós somos falsamente empáticos. E quais foram os países que demonstraram ter mais empatia? Os países da América do Norte, Estados Unidos, México, Canadá, os países da América do Norte, alguns países do Oriente Médio, por incrível que pareça, a Suíça,
por exemplo, também. Então, esses são os blocos de países mais empáticos, segundo a pesquisa. E o Brasil está longe, muito longe de ser um país, apesar de sermos um país acolhedor, apesar de sermos um país simpático para o mundo, apesar de sermos um país onde as pessoas gostam de ser felizes, né? A alegria é algo inerente ao brasileiro, mas não somos tão empáticos como nós parecemos. É uma falácia, é um engano muito grande. Então, o que acontece? Eu quero trazer agora para você o que é a empatia em si, né? O que é a empatia em si? Vamos partir do princípio do que é o conceito de empatia. Bem, primeiro, o conceito de empatia tem a ver com a combinação de ação comum. Combinação de ação comum. Então, vamos lá. Se uma pessoa, ela leva uma topada na rua, ela cai, e tem outra pessoa passando, vê bem, outra pessoa passando, e ela ajuda essa pessoa a se levantar, ela está exercendo a empatia de combinação de ação comum. Ou seja, a pessoa caiu, qual foi a minha ação? Levantar. Qual foi a ação comum? A ação comum a quê? Àquela queda. A queda aconteceu com uma pessoa e eu ajudei a pessoa da queda. Então existe uma ação comum àquela queda. Por exemplo, alguém é roubado no meio da rua e aí alguém corre atrás do ladrão para ajudar a pessoa que foi roubada. Isso é empatia de ação comum, tá certo? Alguém pinta, por exemplo, a quadra do condomínio. Se você se apresenta e ajuda a pintar a quadra do condomínio, você está tendo uma empatia de ação comum. Ok? Não importa se você sabe pintar bem ou pintar mal. Não importa se você sabe, é talentoso, mas você está dando o melhor de si para aquela ação comum. Quando você faz uma ação comum junto, todo mundo ali está sendo empático. Se você vê um animal abandonado, tenta cuidar da melhor forma possível para que ele não esteja abandonado ou com maus cuidados. Você está sendo empático. Por quê? Porque você está dando o melhor de si para uma ação comum. Ação comum a quê? Ao abandono daquele animal. Não importa se a sua atitude foi maravilhosa, perfeita, excelente ou não, mas ela é uma atitude de ação comum. Ok? Então, vê bem. Um outro conceito de empatia é você compreender emocionalmente o objeto. Olha só. Compreender emocionalmente o objeto. Então vamos lá, uma pessoa perdeu um parente, certo? Uma pessoa da sua equipe perdeu um parente. Ela está emocionalmente abalada. A empatia é você entender que essa pessoa precisa de um tempo de recuperação. Por exemplo, isso não tem nada a ver com colocar-se no lugar do outro. É um engano achar que empatia é o que está no dicionário, ou nos dicionários mais tradicionais. Por quê? Porque compreender emocionalmente o objeto não tem a ver com colocar-se no lugar do outro. Eu vou explicar por quê para você. Então vamos lá. Uma outra coisa que é importante na empatia é você projetar a personalidade de alguém no objeto. Projetar a personalidade de alguém no objeto. Então vamos lá. Se, por exemplo, todo mundo percebe que tem uma equipe que está, por exemplo, o quê? Que está nervosa. Vamos supor que a sua equipe esteja nervosa. Então, o que você faz? Você projeta a personalidade de alguém no objeto. Qual é o objeto? As pessoas nervosas. Qual é
a personalidade é de quem produz o nervosismo. Então você começa a entender que uma equipe nervosa é reflexo de tal pessoa. Isso é empatia, é projetar a personalidade de alguém em um objeto. Quando você tem um ambiente muito calmo, o objeto é o ambiente. Se o ambiente está calmo, pessoas calmas produzem ambientes calmos. Essa é a empatia de projetar a personalidade no objeto. Se você vive num lugar onde ninguém dá bom dia a ninguém, naquele lugar, qual é o objeto? O lugar. Qual é a personalidade? Pessoa A, pessoa B, pessoa C. O que é a personalidade? Se não há bom dia, se ninguém olha no olho de ninguém, se ninguém cumprimenta ninguém, é o quê? A personalidade de quem convive. De quem convive. Se todo mundo se confraterniza, ri, brinca, sorri, interage, se cumprimenta, isso é a personalidade de quem convive no objeto, naquele lugar. Isso é empatia, objeto-lugar. Então existe a empatia, a combinação de ação comum, a empatia de compreender emocionalmente o objeto e a empatia de projetar a personalidade de alguém em um objeto. Agora, o que não é, de fato, é você não ter essas três características, ou uma dessas três. Uma coisa é você entender, por exemplo, a falsa empatia tem a ver muito com a etimologia da palavra empatia. A empatia vem do grego, significa empatia, que tem a ver diretamente com paixão. Agora eu quero trazer para você o seguinte: se a psicologia ela aderiu à ideia de que empatia é se colocar no lugar do outro, e a origem da palavra empatia tem a ver com paixão, e a psicologia em muitas escolas entende paixão como um engano, como uma ilusão, como algo até doentio ou patológico, empatia é algo patológico. Logo, a definição de empatia pela psicologia está incoerente, está falsa. Por quê? Porque a etimologia traz que é paixão. A paixão no sentido de ser ilusão, de ser algo até patológico, enganoso, como a paixão da adolescência, por exemplo. Ou qualquer paixão que não é amor, ou respeito, ou admiração. Fogo de palha. Se a psicologia entende que ela é se colocar no lugar do outro, esse ato de se colocar no lugar do outro é uma ilusão. Isso não existe. Então, a própria definição de empatia da psicologia é uma falácia, é uma ilusão, é uma grotesca má interpretação da própria etimologia da palavra. É totalmente incoerente. Por isso que está longe, pela própria etimologia, está longe de ser empatia colocar-se no lugar do outro. Agora, um líder que ele entende isso, muda o jogo completamente. Líderes inspiradores entendem como ser empático de maneira verdadeira, de maneira autêntica. Agora, uma outra coisa que faz a empatia não ser colocar-se no lugar do outro. Por exemplo, a neurociência, ela explica claramente isso, que esse conceito de colocar-se no lugar do outro é um conceito para a neurociência, é um conceito que quase que mecânico de movimento mecânico. Então o que acontece? Eu só conseguiria me colocar no lugar do outro, no seu lugar, ok? Eu só conseguiria me colocar no lugar do outro ou no seu lugar se os meus nervos, tá? A minha medula, os meus sistemas neuronais, o meu sistema nervoso central estivesse acoplado com o seu cérebro. Então, para a neurociência, é um movimento mecânico. Eu teria que desacoplar o cérebro da pessoa e acoplar no meu, para que eu pudesse me colocar no lugar dela. Então, psicologicamente, emocionalmente, é uma ilusão, é um engano acreditar que eu vou conseguir me colocar no seu lugar. E em tese é verdade. Eu, por exemplo, eu vivi a experiência dura, drástica, de perder minha mãe, muito jovem. E a dor que eu senti de perder minha mãe
ela foi percebida, ela não foi sentida. Olha aí, ó, percebida pelas pessoas que estavam ao meu redor, mas não sentida. Quando eu me coloco no lugar do outro, eu sinto. Isso não existe. Isso não existe. Eu percebo. Por isso que um dos termos da empatia é compreender o envolvimento da pessoa com o objeto. Compreender é diferente de sentir. Colocar-se no lugar do outro tem a ver com sentimento. Em você tentar trazer aquele sentimento para você sentir aquilo e aí agir como se fosse a outra, como se for a outra pessoa. Captou a ideia? Então, a neurociência, ela coloca que se os cérebros estivessem conectados com os nervos da outra pessoa, existiria a empatia de se colocar no lugar do outro. Mesmo no conceito semântico da palavra, que seria, mas é emocionalmente, não é fisicamente. Não dá para se conectar emocionalmente se os seus nervos estiverem desconectados fisicamente. Entendeu? Porque fora disso é uma ilusão. Fora disso é um processo de construção de uma realidade virtual, vamos dizer assim. Tá bom? Então isso é impossível. A minha pele sentir o outro. Quer um exemplo? Quando você cumprimenta alguém, aperta a mão de alguém, quando você cumprimenta alguém, você sente o quê? Você sente a mão do outro? Quando você cumprimenta alguém, você sente a mão do outro, sim ou não? Não, você não sente a mão do outro. Você sente a sua mão na mão do outro. A sua mão na mão do outro. Quando você aperta a sua própria mão, é que você consegue sentir a sua mão, as duas mãos, ao mesmo tempo. Eu consigo sentir as duas mãos ao mesmo tempo. Porque o meu sistema nervoso, os nervos das mãos estão ligados a um cérebro só. Eu não consigo apertar a mão de alguém e sentir a mão da outra pessoa. Eu só sinto a minha mão na mão da outra pessoa. Entendeu? Isso é o conceito de se colocar no lugar do outro verdadeiramente. Ok? É você apenas compreender, não é você estar no lugar do outro. Isso é impossível. Agora, a verdadeira empatia na liderança, ela tem a ver com alguns critérios, tá? Então, vamos lá. Anota aí os critérios que tem a ver essa empatia na liderança, tá? A primeira coisa que a empatia verdadeira é a ação de estar presente. Fazer presença, estar perto, ajudar, próximo. Então, o que acontece? Eu não posso dizer que eu sou empático na minha casa dizendo que eu estou sentindo a dor do outro. Por exemplo, a minha amiga tá doente, eu sinto tanto. Não, você não sente coisa nenhuma. Isso não é empatia. Isso é o quê? Uma falácia de dor. Falácia de dor. Agora, o que acontece? Quando você faz uma visita a essa pessoa, você está sendo empático. Está sendo empático. Quando você participa, você está sendo empático. Quando você está com as pessoas, você está sendo empático. Tá certo? Quando você está presente, você está sendo empático. Por isso que não dá para ser empático com um cachorro, com um gato e ser desempático com as pessoas. Porque tá cheio de gente aí que é das causas animais, é das causas sociais, é das causas das árvores, é das causas do boto rosa, do golfinho não sei da onde, da baleia não sei de quê. E não dá bom dia a ninguém. Não olha na cara de ninguém. Faz questão que os filhos não participem de relações humanas. Isso não é empatia, tá? Isso é um engodo, compreende? Então o que acontece? Até porque, como eu falei, a empatia é universal. E o líder, ele precisa ser empático com ele, empático com os outros o tempo inteiro. E esse conceito é de estar presente. O líder que está presente, ele é empático.
Ele não precisa se preocupar em se colocar no lugar do outro. Ah, mas a minha equipe quer aumento. Ah, mas a minha equipe quer promoção. Ah, mas a minha equipe quer ser valorizada. Eu vou me colocar no lugar dela. Impossível. Esquece isso. Esquece isso. Tá bom? Ah, meu filho quebrou o braço. Vou me colocar no lugar dele. Impossível. Esquece isso. O que você consegue é compreender emocionalmente o objeto. Tá? Pode ser filho, pode ser mãe, pode ser pai, pode ser o que for. Porque os cérebros são diferentes. Essa é a grande realidade. Agora, eu estou presente no momento de alegria de alguém. Eu sou empático. Eu estou presente no momento de festa de alguém. Eu sou empático. Eu estou presente no momento de dor de alguém. Eu sou empático. Qual é o maior exemplo de empatia da humanidade? Você sabe qual é? O maior exemplo de empatia da humanidade? Jesus. Jesus, em sua história ministerial, ele foi o mestre da empatia. Mas não essa empatia do dicionário de conversinha da psicologia, colocar-se no lugar do outro, coisa nenhuma. Jesus foi empático no sentido autêntico da palavra. Primeiro, Jesus, ele foi empático e esteve presente quando ele ressuscitou a filha de Jairo, quando ele ressuscitou Lázaro, quando ele estava próximo das pessoas, quando multiplicou pães e peixes, quando ele curou cegos, aleijados, coxos, mancos, quando ele perdoou a prostituta, ele estava próximo a ela. Estar próximo é ser empático. Ninguém é empático escondido dentro de casa. Ninguém é empático em cárcere privado. Ninguém é empático no seu melhor carro. Ninguém é empático no seu escritório. Você só é empático perto das pessoas, perto do seu time, perto da sua família, perto dos seus amigos. Estar presente. Ah, eu fui para o enterro da mãe de um amigo meu, ou de um funcionário, de um parente de um funcionário. Não precisa dizer nada para essa pessoa. É só estar presente. Estar presente já vai te fazer ser empático. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa da verdadeira empatia. Anota aí. Viver o que fala. Viver o que fala. Eu posso dizer que sou engenheiro, mas se eu não tenho atitude de engenheiro, eu não vivo o que eu falo. Eu posso dizer que sou palestrante, se eu não tenho atitude de palestrante. O que é um palestrante? É aquele que ensina, é aquele que palestra. Palestra tem a ver com falar, vem do italiano, né? Tem a ver com interagir com as pessoas, trocar ideias, conversar, estar de conversa, palestrar. Se eu digo que sou palestrante e não estou de conversa e me isolo, não sou palestrante. Palestrante não significa ganhar dinheiro. Palestrante não significa estar no palco. Palestrante significa também o quê? Estar presente e viver o que fala. Líder significa estar presente e viver o que fala. Ser empático é estar presente e viver o que fala. Tá? Eu não posso dizer que sou psicólogo, tá? Se eu tenho traumas de relacionamento, se eu faço exclusão de pessoas para poder me sentar e bater um papo, se eu tolho meus filhos de participar de um aniversário, de participar de um jantar com outras pessoas no prédio, ou na empresa, ou na escola. Isso é o engodo da empatia. Terceira coisa que é ser empático, é ser transparente. É ser transparente. Se eu sou contra, eu falo. Se eu sou a favor, eu falo. Eu não tenho medinho que a outra pessoa tem problemas emocionais de ser elogiado, de ser criticado. Ok? Então, o que é dito deve ser dito para bom ou para crítica. Tem pessoas que são falsamente verdadeiras. Elas fazem de conta que são verdadeiras, mas são várias faces. Líder que é líder, ele é transparente. E se tem uma das maiores críticas hoje, olha só, hein? Uma das maiores críticas das equipes hoje é de líderes que não são transparentes. Líderes que não são verdadeiros. Líderes
que não transparecem confiança. Então, o líder empático, ele é transparente. Ele é de uma face só. Interessante isso, né? Quarto ponto da verdadeira empatia: não comprar a loucura dos outros. O que é isso, não comprar a loucura dos outros? Que é o seguinte: quando você vê um doido que você quiser dar razão a esse doido sendo doido, você está sendo mais um doido. Você está comprando a loucura dos outros. Cuidado nesse jogo de falsa empatia para você não sair defendendo doido por aí. Então vamos lá, a pessoa é um falso empático. Aí você vai e compra a bandeira dessa pessoa. O que acontece? Você vira um falso doido. Falso empático e falso doido. Porque você não é louco propriamente dito, mas você é um falso doido. Alguém pode achar isso uma aberração que eu tô falando, à luz da psicologia e da psiquiatria. Mas à luz da vida real, isso é clássico no mundo. O que mais tem gente aí é defendendo tese de doido, né? Defendendo... O cara quer se jogar de cima de um prédio, jurando que lá embaixo, se ele mergulhar numa tampinha de refrigerante cheia d'água, ele não vai morrer. E você acredita, e você defende essa tese. Então, cuidado, líder, para você não estar defendendo loucura dos outros, seja de um líder imediato, seja do seu colega, seja da sua própria equipe. Um líder que tem empatia, ele não compra a loucura dos outros. Ele não compra a loucura dos outros. Quando ele vê um falso empático, ele não fica bajulando para poder sair bem na fita, para poder a imagem dele ficar bonitinha. Não. Quando ele vê um falso empático, ele mete o sarrafo. Porque ele não tem preocupação com a imagem dele. Ele tem preocupação com a verdade. E não com falsos argumentos, com falácias. Captou? Então é essa a ideia, não comprar a loucura dos outros. Outra coisa é não se apaixonar pela neurose alheia. Não se apaixonar pela neurose alheia. A pessoa não dá bom dia a ninguém na empresa. Aí ela está crescendo na empresa. Tem muita gente que cresce na empresa sem dar bom dia, sem cumprimentar ninguém, sem falar com ninguém. Sabia disso? Tá cheio de empresas que promovem, que dão cargos de liderança, de confiança pra gente chata pra caramba. E aí o que acontece? Você se apaixona, eu tenho que ser assim para crescer. A minha equipe tem que ser assim para crescer. Eu tenho que ser assim para avançar. Isso é se apaixonar pela neurose alheia. Tá? Cuidado para você não comprar neuroses de quem faz as coisas da maneira equivocada. Um líder precisa saber quando a sua equipe é neurótica. Neurótica por resultado. Neurótica por valorização. Neurótica por bem-estar. Neurótica por metas. Tem empresa que não tem líderes, tem neuróticos. É sério. Cuidado. Neuróticos no sentido clínico mesmo. Eu tô falando. Não é no sentido pejorativo, não. É no sentido clínico mesmo. Gente que precisa de terapia, de psicanálise. Então a verdadeira empatia ela não se apaixona por neuroses. A neurose custa caro. Escreve aí essa frase. A neurose custa caro. É a neurose que faz eu me isolar. É a neurose que me faz defender a causa de uma planta, esquecer que o mundo é feito de gente. A neurose ela é feita para que eu defenda os animais e esqueça de dar bom dia. A neurose me faz acreditar que cuidar de um filho é não deixar ele cair, não deixar ele correr, não deixar ele brincar sozinho. A neurose me faz criar gato e cachorro em cárcere privado, para que eles não se melem, para que eles não se sujem, para que eles não peguem doença, para que eles não façam cocô no quintal. Isso é neurose, entendeu? Neurose custa caro. E se você compra a neurose alheia, você não é empático. Você é o quê? Comprador de neuroses. Então o líder tem que tomar muito cuidado para ele não ser um comprador de neuroses. Nem dele
Principalmente dele. Principalmente dele. A neurose que a equipe não tem jeito, a neurose que a equipe não vai dar resultado, a neurose que só cresce quem é bajulador, um monte de neuroses. Essas neuroses custam caro. Neuroses podem atrapalhar a sua vida por muitos e muito tempo, por muito e muito tempo. Pode fazer você perder amigos, pode fazer você parar de interagir com amigos e fazer você viver só no seu mundinho, dentro do seu apartamentinho, dentro do seu condomíniozinho, dentro do seu quartinho. Cuidado, hein? Dentro da sua salinha na empresa. Cuidado. Cuidado, dentro do seu cargozinho. Então o líder precisa ser muito maior do que tudo isso. Muito maior do que tudo isso. Tá certo? Estar presente, viver o que fala, olha só, hein? Viver o que fala, coerência, ser transparente, não comprar a loucura dos outros e não se apaixonar por neuroses. Isso é a verdadeira empatia. Eu quero dizer para você que nem tudo que a psicologia comprou como conceito de fé e prática é algo que resiste ao campo de batalha. O que é isso? Nem tudo que a psicologia diz o que é resiste à vida real. Eu sou um amante das ciências humanas, mesmo sendo de exatas, né? A minha formação é engenharia, a minha formação é energia, a minha formação é matemática. Eu estudo a minha vida inteira ciências exatas e acredito no poder das ciências humanas, acredito no poder dos relacionamentos humanos, acredito na psiquiatria, na psicanálise, na terapia, nas escolas, mas cuidado, eu não me vendo a isso, porque nada resiste ao campo de batalha. Nada resiste à vida real. E o líder vive da vida real. O líder não vive do que está escrito no dicionário. O líder não vive daquilo que a engenharia ou do que a psicologia ou do que a ciência replicou. Mas ele vive da vida real. Ele vive do campo de batalha. O líder inspirador, ele vive com a cabeça no alto e o pé no chão. Entendendo que os conceitos do comportamento humano nas organizações precisam ser aplicados à prática. E a verdadeira empatia é justamente essa. É aquela que resiste ao campo de batalha. É aquela que resiste à verdade. É aquela que resiste à realidade. À selva. À mata. Ao dia a dia. À guerra. Essa é a verdadeira empatia. A verdadeira empatia que faz você ser uma pessoa só e não uma pessoa de múltiplas faces. A verdadeira empatia é aquela que você orienta seus filhos para ser global e não local, para ser universal e não local. É aquela que você se posiciona como alguém que não compra neuroses, que não defende doido. O líder inspirador, ele toma conta da sua mente, toma conta da sua vida real, toma conta do seu exemplo, do seu modelo, da sua verdade, para ser verdadeiramente empático. Não dá para eu me preocupar com causas animais e viver em cárcere privado. Pensa nisso. O líder inspirador, ele vive a verdadeira empatia. Agora vai lá e coloca em prática. Coloca em prática. O que na sua vida precisa ser feito para você ser mais empático verdadeiramente? Não é essa empatia do dicionário da psicologia, não. É a empatia da vida. O que é? Hein? Não é esse engano, esse erro de se colocar no lugar do outro, porque isso não existe. É a empatia da vida. A empatia que faz você olhar nos olhos das pessoas. A empatia que te faz não comprar loucuras. A empatia que te faz ser inspirador. Te faz um líder exemplo, um líder modelo, um líder que as pessoas se inspiram para ser melhor. Hein? O que é que falta? Coloque em prática isso que eu te falei aqui. Remédio comprado, olha só. Remédio comprado e esquecido no armário, ele não faz efeito. Tem que usar. Porque senão é uma mera ilusão. Vai lá.
quebra tudo, faz o que você tem que fazer. Se precisa corrigir algo para ser um líder empático, corrige. Se precisa alinhar algo para ser um líder empático, alinha. Mas faz, porque a vida não é de quem aprende, a vida é de quem faz. Grande abraço.